Boa tarde a todos e todas. É uma grande honra estar aqui mais uma vez. Vou começar me apresentando. Meu nome é Renan Torres. Eu tenho formação em Ciências Sociais pela UENF, sou professor de Filosofia e Sociologia e integro como bolsista de Universidade Aberta um projeto de extensão vinculado ao grupo de estudos, né, que é cadastrado no Conselho Nacional de Pesquisa, Oficina de Estudos do Patrimônio Cultural e o projeto Polo Arte na Escola. Nós estamos aqui hoje, pessoal, para desenvolver mais uma edição do nosso webinário, né? Como nós estamos no momento de pandemia e isolamento social, nós estamos desenvolvendo todas as nossas atividades, né, para propiciar debates, discussões online, né? Então, já que neste momento nós não conseguimos ocupar os espaços, né, os territórios para debate, que a gente possa ocupar as telas, né? O título do nosso encontro de hoje é Experiência Artística, Tessitura, Textura, Tecer, Fazer Tecido, Fazer Ter Sido, Ser Sutura. Junto desse encontro, também contamos com a participação da nossa querida parceira Lúcia Talabi, que é atriz, especialista em arte e educação, produtora cultural, ex-coordenadora do Departamento de Cultura da Faculdade de Medicina de Campos, foi gestora da Superintendência da Promoção da Igualdade Racial em Campos entre 2017 e 2018, coordenadora nos cursos de formação continuada em arte para professores de educação infantil e fundamental 1 da Secretaria de Educação, e atualmente também compõe o nosso projeto Polo Arte na Escola, que é sediado na UENF. E a nossa convidada de hoje é a querida Milena Lísia. E a descrição dela, olha só que bacana, pessoal, diz o seguinte: é uma existência nesse mundo em busca de uma caminhada com dignidades e saúdes. Planta e deseja colher. Busca as simplicidades, pois as coisas mais banais lhe chegam com camadas de desafios e complexidades. Tem visto em suas mãos seu coração. Intencionalmente estudou comunicação visual, montagem cinematográfica e arte contemporânea. Vem colaborando desde 2010 com diversos encontros, produções, rodas, proposições educativas, publicações e exposições coletivas. A ideia desse encontro, pessoal, surgiu a partir da produção da dissertação de Milena, de mestrado, que tem sob título Faço Faxina, Bases Contra-Ontológicas para um começo de conversa sobre uma experiência epidérmica imunda. Milena, pode ficar à vontade para trazer as suas considerações iniciais. A gente já agradece muito pela sua participação e dizer, né, Lúcia, também que a gente está bem ansioso para saber o que vem por aí. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que é muito importante agradecer quem compõe aqui, né, essa nossa roda. Obrigada, Renan. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Simone, por fazer a ponte, né, ou as pontes. E essa coisa da apresentação, né, para mim é toda uma questão também, né? E essa foi uma forma de me apresentar. Mas eu acho importante esse exercício da gente se apresentar de muitas formas diferentes, que é uma afirmação da nossa multiplicidade frente às fragmentações que muitas das vezes somos submetidos, né? E, às vezes, nos últimos tempos, eu também gosto de me apresentar como sendo herdeira do movimento e do segredo. Eu trouxe aqui a dissertação e a Lúcia quer falar alguma coisa? Porque a gente combinou de fazer algumas leituras e não sei se a Lúcia gostaria de colocar alguma coisa antes de iniciar essa parte, de se apresentar também. Você gostaria, Lúcia? O Renan já me apresentou, né? E o que eu gostaria era de que você começasse pelo agradecimento, bênção e licença, né? Que eu acho muito Aham, interessante, é um texto lindo, e traz aí o seu reconhecimento pleno, né? De existência enquanto mulher negra e artista, né? Colocando aí sua origem, existência, uhum. transcendência, enquanto mulher e mulher negra. Eu acho que a gente pode começar Beleza. por aí. Tá bom. De manhã, né, eu fui pegar esse corpo, que é a minha dissertação. Ele tá aqui, vou mostrar para vocês. É só isso. Ele tem seu peso, né?
E porque antes eu estava vendo, acompanhando alguma coisa pela cópia digital, pelo PDF, né? E então vamos lá. Vou para o licença, agradecimento e benção, porque o agradecimento não é apenas agradecimento. Antes, tem uma dedicatória, né? Que é a seguinte, eu fiquei pensando em ler a dedicatória também, que me deparei com ela hoje de manhã. Essa dissertação, né, é para aqueles que partilham e aqueles que partilham das urgências da vida em cada gesto da existência, pois entendem bem de suas fragilidades e das potências que brotam daí, dos maiores saberes, das maiores riquezas, das maiores aventuras, das maiores responsabilidades, dos maiores desafios, coisa miúda todo mundo. E aí, na sequência, tem a licença, agradecimento, benção. Antes de agradecer, é preciso pedir licença, pois essa história não é minha. É preciso pedir licença para as forças femininas. É preciso pedir licenças para as ancestrais para tocar essa história e pisar nesse terreno de tanta dor, mas também de tanta resistência e criatividade. E é preciso, igualmente, pedir licença para toda uma história de luta das mulheres negras que se faz hoje. Essa história não é minha, mas me aciona, me revira, me põe em movimento, me atravessa, possibilita zonas de reconhecimento, de reconexão, estabelece em mim minimamente um chão, uma pele com o mundo. Entre tantos afogamentos, essa história me permite tantos encontros profundos de afagamentos. Possibilita, então, que esse esboço de um eu, esse risco instintivo que se faz pela busca da integridade da vida, pese menos, se dilua e deixe-se navegar mais. Faz com que essa gota encontre o mar, muito pouco tranquilo, vale dizer, mas a amar. E talvez eu peça licença de agradecendo as muitas realizadoras dessa história e pedindo benção, assim sendo Mojubá. Não sei ao certo se é justo, de minha parte, assinar a capa dessa escrita sozinha, visto que ela convoca para si um deslocar entre muitos saberes que partem de tempos, territórios e de corpos diversos. Portanto, aquelas acusações falaciosas que tentam nos desarticular de um essencialismo nas discussões dissidentes não colam aqui mesmo. Até porque acredito na proposição lançada pela Patricia Hill Collins sobre como a organização de mulheres negras deve ser lida, como uma coletividade heterogênea. Talvez esse momento do agradecimento seja o de reconhecer justamente as redes coletivas e afetivas que nos formam, e a impossibilidade de construir qualquer gesto sozinho nessa vida. Somos somas, somos trocas, o desafio é desvincular as trocas das explorações. Talvez temendo deixar passar alguns nomes que me foram importantes nessa caminhada, peço licença nesse momento para agradecer as redes coletivas e seus integrantes que acabaram por influenciar a composição desse trabalho ao mesmo tempo que me compuseram. A educação pública e aqueles independentes do papel desempenhado, comprometidos pela transformação que esse campo possibilita, ao Afro-Resistências, ao Encontro de Cinema Negros, ao Zimbubu, ao AIO, Encontro Negro de Contação de História, ao Centro Cultural Pequena África, essa grande casa, às rodas de conversas com artistas negros no CCPA, aos encontros no Corpo Pá, aos encontros no curso de Biopolítica, Necropolítica na UFRJ e dos feminismos negros no Cefet, aos encontros em Elecô e Feminina, ao coletivo Mulheres de Pedra e Parceiras, as Carimbeiras, a Gastação, aos encontros do Laboratório Existência e Resistência. A minha família, que viveu tão intensamente essa pesquisa comigo. Obrigada, mãe, pai, irmão, pelas parcerias e por todo o amor. Obrigada, sobrinho, por me encher de alegria. Obrigada, Tis, por me acolherem tantas vezes. E obrigada, vovós, coração. Obrigada, Maria, Aline, Ana, Berenice, Bruno, Carolina, João, Eduardo, Liz, Juca, Thaís, Gabriele, Elô, Rafa, Paula, Cássia, Ingrid, Ingra, Vinícius, Sandra, Marcos, Dai, Étel, Carol, Diana, Tatiana, Mariana, Verônica, Elmi, Renata, Nimpine, Ismael, Raquel, Rosana, Francisco, Arthur, Creuza, Suzane, Macota, Daniela, Tereza, Dandara, Acautune, Elza, Bruna, Raul, Beatriz, Ruth, Luísa, Zezé, Safira, Jandir, Érica, Mariellen, Samuel, Andiara, Cláudio, Senzi, Gisele, Wagner, Ítala, Cristiane, Anani, Felipe, Ismael, Michele, Ana, Vinícius, Henrique, Hulk, Isa, Roberta, Amanda, Ana, Simone, Pedro, Guilherme, Natália, Tiago, Dani,
Flávia Ricardo, Dora, Audrey, Glória, Nina, Anitta, Maria Conceição, Liz, Lima, Paul, Renato, Creuza, Daniela, Carol, Lélia, Wilton, Stuart, Franz, Fernando, Coco, Guilhermo, Sujorne, Djamila, Grada, Maria, Patrícia, Eduard, Jéssica, Amina, Ângela, Chico, Jota, Fred, Camila, Lucas, Beatriz, Érica, John, Marielle, Cidinha, Paula, Ângela, Lúcia, Sueli, Marina, Peter, Estela, Denise, Ashla, Aimee, Carlos, Arthur, Max, Antônio, Sônia, Michele, Tamir, Renata, Safira, Jurema, Joyce, Marcilene, Mateusa, Flávia, Cíntia, Giovanni, Kelly, Juliana, Lorena, Távia, Gabi, Priscila, Camila, Leila, Monique, Gabriela, Sérgia, Leonora, Roberta, Érica, Luana, Cláudia, Rosália, Liliana, Delma, Júlia e dependendo você. Ao Jorge Vasconcelos por imprimir camadas de desafios nessa caminhada. A Fátima Lima pelo acolhimento e pelos encontros que possibilitaram aprofundamentos das discussões. A Celina Rodrigues, mãe Celina, pelas muitas orientações nesse trabalho, inclusive, e por toda a sabedoria transmitida com tanta intensidade. Ao amor, ao companheirismo, à amizade. A vida é essa dádiva, essa herança. Os agradecimentos não se encerram aqui, embora seja bem longo, mas se faz ainda no desenrolar do corpo dessa escrita. Aliás, essa dissertação é também um agradecimento. A instigar para que a gente comentasse, né, sobre o seu trabalho. E eu vi pela dissertação que você começa já há algum tempo, você já vinha trabalhando com se posso chamar assim, a performance, antes do Faço Faxina, a série de performance com área de serviço, né, que tem o quitute, a empregada para um cubo branco, enfim, como surgiu a ideia desse trabalho? E eu já adiantaria perguntando a você, eles estão no território da performance ou não? Talvez esteja no território da performance, porque eu entendo o trabalho como sendo de não performance. Então, de alguma forma, a gente acaba acionando o campo da performance, né? Mas que, ao longo da pesquisa, eu comecei a entender esse trabalho, mas não somente esse, os anteriores e os posteriores, por uma chave que, inclusive, está no título da dissertação, que é a experiência epidérmica. Eu entendo todos os meus trabalhos, hoje em dia, como sendo trabalho de experiência epidérmica, e aí, nisso tem uma filiação com o pensamento de Frantz Fanon, mas também com os movimentos sociais, sobretudo com a luta das dissidências, e essa chave da experiência vivida como sendo tão importante assim, como terreno de saber, né? Como terreno teórico, e que isso que está totalmente colado com a vida. E aí, eu, assim, entendo como... não como... deixa eu pensar. Entendo esses trabalhos como sendo de não performance, eu mais que negociei, né? A gente chegou a conversar que acho que para entrar, assim, para ter alguma passabilidade com esses trabalhos, em algum momento eu produzi esse discurso que era performance, né? Pensando aí nas expectativas que se tem da produção de uma pessoa afrodescendente, né? Porque é muito, sei lá, principalmente quando, sei lá, uns 10 anos atrás, assim, que não é tanto tempo, mas, assim, você se afirmar como artista atuando em territórios, sei lá, como pintura ou arte conceitual, que, de alguma forma, eu entendia alguma possibilidade de discussão por aí, assim, meus trabalhos, alguma possibilidade de discussão no terreno da arte conceitual, mas também ao longo, assim, quando eu ia verbalizando, né, que a possibilidade de discussão por aí, acho que as pessoas não entendiam
ao certo, e aconteciam ruídos, porque, enfim, por ser quem eu sou, né? Tipo, o terreno, por exemplo, da arte conceitual é um terreno dominado por homens brancos saídos da filosofia, e aí tem até algum momento que eu começo a articular que meu trabalho é sobre performance, mas é mais para entender as passabilidades dele, né? Sobretudo faço faxina. E aí no território acadêmico, né? Mas eu começo a entender todos os meus trabalhos ao longo da pesquisa como experiência epidérmica, e aí tanto pode ser em qualquer plataforma, pode ser uma plataforma de desenho, assim, porque na verdade, eu trabalho com muitas plataformas, né? Não tem especificidade para o meu campo de atuação. E aí, enfim, aí eu começo a entender trabalho de desenho, tipo, experiência epidérmica em desenho, experiência epidérmica com corpo, experiência epidérmica com instalação, e aí acho que o caminhar, né, e a pesquisa me apontaram a necessidade de forjar ferramentas, né, que a coisa passa por aí também. E aí você fez uma pergunta, Lúcia, sobre essa série, né, sobre a área de serviço. Essa é uma série que começa, acho que em 2012, por aí, e ela, enfim, o Faço Faxina é um dos trabalhos dessa série, e que ela começa, na verdade, com um trabalho não realizado, que é o Quarto de Empregada, que vem de uma experiência de ter morado num quarto de empregada no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E aí entender como, não sei, como os espaços têm seu peso, né, e sua memória, peso em termos das violências mesmo, né, como é que as violências se desdobram aí se desdobram em muitas camadas, né, são as relações, mas são os espaços, são as instituições, enfim, são essas estruturas, né, estão organizadas em muitas facetas da nossa vida, né? E aí o trabalho começa de uma experiência, né? Retomando aí essa chave da experiência vivida. E, enfim, acho que fico pensando, são 3 ou 4 trabalhos, assim, se eu coloco 4, eu incluo também o trabalho não realizado que está em projeto. Nem sei se é para realizar, né? Porque às vezes eu já escrevi tanto sobre o trabalho não realizado, e muitas das vezes é isso mesmo, a gente vai escrever projeto que eu entendo que a realização talvez tenha acontecido por aí, né? Pelas tentativas, né? E, tipo, e é toda uma ginga, é todo um jogo, e a cada momento a gente tenta, sei lá, criar mecanismo, né? A resistência tem muito isso de uma criatividade, né? Aciona o campo criativo, né? Não é sobre arte, justamente, estritamente. É sobre talvez o quanto resistir implica em táticas criativas, né? Ou o quanto criar implica em táticas de resistência, assim, entendo o entrecruzar aí dessas coisas. Mas, enfim, entendo que são trabalhos que eu coloco isso de uma série, assim, e aí, de alguma forma, entendo que se encerrou em 2018, com o término aí do curso de mestrado, né? Mas, assim, não é bem assim também, né? No sentido de que a vida está friccionada, né? E a gente vê umas relações de poder se reencenando, né? E a gente nessas tramas, e assim, eu gostaria de terminar esse trabalho, sinceramente, gostaria, assim, mas não sei, assim, não depende de mim, é aquela história que me atravessa, né? Tanto é que quando uma das minhas primeiras escritas, que se tem acesso na dissertação, que está ali na capa, é tentar delimitar o tempo dessa pesquisa, né? Da dissertação em si. Eu vou mostrar aqui, deixa eu... E aí, o tempo e o lugar, né?
entendi que o lugar tá em foco? Tá com foco? Acho que não. Não. Deixa eu ver. Ah! Não vai focar? Deixa eu ver. Se algum movimento foca. Tá rolando? Focou não, né? Não, para mim não. Eu estou no celular, então não consigo. Então Tá bem pequenininha a tela, mas talvez para uma tela mais ampla consiga. eu vou descrever. A localidade está escrito em diáspora. Enfim, que não era exatamente sobre aquela cidade que eu vivia naquele momento, até porque eu tenho toda uma história de deslocamento. Então, eu entendi que o meu lugar que a escrita foi feita em diáspora, assim, né? E aí, eu tentando... vou aqui colocar o meu lado. E aí eu descrevo. Eu tentando delimitar, né, tipo, o período, né, de realização do trabalho, eu começo com o período entre 2016 e 2018. 2016 foi o ano que começou o programa que eu entrei, né, o programa de pós-graduação. E aí a defesa foi em 2018. E aí, em seguida, eu na linha seguinte, e aí eu taxo, né? Não é 2016, é até 2018. E aí eu penso assim, será que começou em 2015, então? Porque foi o ano que eu escrevi o projeto. E eu entendo, bom, não é bem essa delimitação também. Então eu taxo, vou para a linha seguinte e penso que talvez tenha começado em 2013. E esse 2013 tem a ver... Bom, foi bom voltar aqui, porque foi quando começa a série, né? Essa série da área de serviço, né? Porque são histórias que estão encadeadas, são pesquisas que estão para além também da academia, essa pesquisa de artista, né? Enfim. E aí, na linha seguinte, está 2010, porque é quando eu começo minha pesquisa em artes. Só que eu taxo também, não é ao certo de 2010 a 2018. Na linha seguinte, eu coloco, talvez tenha, comece com 1986, que foi o ano que eu nasci, que talvez essa história tenha começado ali. Mas essa história, assim, como está ali no agradecimento, ela não é minha, ela me atravessa, né? E aí, não foi em 1986, tem uma nova tentativa de tentar delimitar esse tempo, que é 1888, talvez tenha começado aí, em 1888, e tento fechar em 2018, mas não é bem assim também. Eu taxo esse período, pulo para uma linha seguinte e coloco 1500 como ano de início dessa pesquisa, talvez, né? Ou desse terreno, desse território e desse campo. E só que aí eu já começo a entender que não dá para delimitar o fim, então é 1500 tracinho e tá em aberto, né? Quando vai terminar. Só que eu também entendo que não é 1500 porque essa história não é necessariamente sobre o território brasileiro, né? E aí eu coloco 1492, um tracinho, o ano de encerramento está em aberto, está em vazio, e esse eu não taxei. Então, assim, entendo que eu tenho, embora eu diga assim, que foi um trabalho que se encerrou, né, com o término da dissertação, né, com a defesa, mas não é bem assim, né, porque esse território extrapola, né, tipo, o que é a pesquisa acadêmica, né. E aí eu penso, se vocês concordarem também, que um texto importante, assim, para compor aqui as nossas discussões é o texto do anúncio, né, que é o texto que eu chamo hoje em dia como enunciado, né? O enunciado propositivo do trabalho. É por aí que se fundamenta, né? Que está a fundação do trabalho também. É até interessante, Milena, que porque eu e Juan, desculpa, Juan não, Renan, eu e Renan estivemos um pouco com a dissertação, né? Então a gente conheceu bastante do texto.
Para as pessoas que não conhecem, né, e o que é o Faço Faxina, o que é a área de serviço, a quitute, empregada para um cubo branco, onde começou tudo isso, eu acho que, para situar quem está nos ouvindo, que não teve acesso à dissertação. E de repente também, desculpa cortar, de repente falar um pouquinho também, porque assim, o seu tema, ele é um tema que chama atenção, né? Quando você lê Faço Faxina, opa, peraí, mas e aí? É uma diarista, é empregada doméstica, e num dos seus pontos, você coloca assim: não sou artista profissional, né? Não sou pesquisadora profissional, não sou faxineira profissional. Então, assim, é interessante porque no seu texto você nos envolve, né? Como você trazendo as suas experiências e representando também a nossa realidade de acúmulo, né? De maneira com que essas várias funções e esses vários lugares nos atravessam. Então, eu queria assim, que você colocasse também um pouquinho de como foi desenvolver esse trabalho, né? Porque você fez um questionário, entrevistou as pessoas, fez um processo seletivo, né? Para que pudesse fazer as faxinas. E, gente, olha, eu acho que quem puder, por favor, leia, porque ali tem relatos, ela fez um caderno de campo, né? E também saber um pouquinho das suas impressões, porque assim que você colocou essa questão do tempo, me remeteu muito a essa ideia da ancestralidade que você coloca, né? No sentido de que aquela atividade, estas suas experiências, ela é representativa de uma coletividade heteronômica, né? Então, também você trazer um pouquinho dessa questão. Eu acho que a parte aí que você cita, que eu pontuo, né, que não sou artista profissional, que eu não sou trabalhadora doméstica profissional, e aí eu colocaria também, não sou pesquisadora acadêmica profissional, não é isso do campo da profissionalização, né, tipo, a vida não nos permite isso, né, tipo, é isso de a cada momento você tá fazendo corre por outras frentes para tentar compor e tentar se encaixar, é sempre uma tentativa, né, tipo, é ralação, né, o tempo todo. Essa parte que você cita é justamente a parte do anúncio, assim, que é um texto-chave, assim, que foi o texto primeiro que eu anunciava o trabalho. E eu acho que ali as questões estão colocadas. Eu acho que, talvez, assim, eu fico entendendo que talvez a riqueza desse trabalho esteja por abordar um terreno muito complexo que está num campo de uma normalidade e que talvez poderia ser lido como simples, sabe, uma construção simples, mas assim está chamando a atenção para uma complexidade que tá aí tipo no cotidiano de todo mundo, né? E aí eu acho importante assim também convocar esse texto, porque esse texto é o texto que o primeiro texto que eu chamo de fundação, né? Tem um texto também que é a partir desse texto, inclusive, que as pessoas vão se inscrever, né, para as faxinas, que é ali que eu coloco os formulários, mas parte desse texto, dessa construção, que é tipo, cara, eu tô colocando na mesa o que eu tô disposta, o que não tô disposta, enfim, tô deixando as coisas o processo está em evidência, assim, né? Do tipo, qual é o meu ponto de partida de construção desse trabalho? E aí é isso, né? Um texto que está em primeira pessoa, tem um enunciado que é faço faxina, é presente do indicativo, então é importante para mim, assim, sendo de alguma forma fiel à pesquisa, também convocar as nossas presenças aqui, né? Porque o trabalho, entendo que ele pode ser disparador de conversas aqui para a gente, mas assim, o que é importante para o trabalho, no meu entendimento, é convocar as nossas presenças agora, é sobre hoje, né? Sobre o tempo urgente que a gente vive, né? E sobre as nossas fragilidades, que tudo pode mudar a qualquer momento. Estamos aí no jogo, sabe? E aí é isso, começa com essa urgência de presente,
Mas é isso que vocês falaram, né, da questão da ancestralidade e tal. É um trabalho, e eu me apresentei, uma das formas que eu me apresentei foi como herdeira, né, do segredo e do movimento, mas também é um trabalho que coloca o trabalho, né, esse tema é trabalho, como lugar de herança também de alguns corpos, né, e vidas forjadas para trabalho, né, a divisão do mundo, o projeto da racialidade sendo decisivo, né, nessa construção de corpos de trabalho, de subjetividade de trabalho, e o enunciado está tensionando isso, e outras coisas, né, que, enfim, a narrativa que não é linear, né, é sempre sobre mais alguma coisa. E aí, também por isso a experiência epidérmica, né, é pensar nas muitas camadas que compõem isso tudo. E, claro, assim, os esquemas da racialidade, inclusive implicando o jogo da visualidade também, o esquema pictórico. Assim, isso para falar do meu campo, de um dos meus campos de atuação, que é o território das artes visuais, das artes plásticas, da arte contemporânea, né? Então, vamos lá. Eu vou ler o anúncio. Ele tem essa cara, assim. Acho legal mostrar os formatos, né? Ainda que seja difícil botar aí as coisas em foco, acho que é legal apresentar a forma, né? Essa forma centralizada. Ou talvez estrangulada pelas bordas, né? Então, vamos lá. Faço faxina, é o título. Este é um anúncio de faxina. Este anúncio é um programa estético. Este anúncio é uma pesquisa acadêmica. Este anúncio é um anúncio. Durante o período de um ano, de agosto de 2016 até julho de 2017, me disponho a realizar uma série de 12 faxinas em 12 diferentes habitações, distribuídas numa sequência de uma faxina por mês. Não sou artista profissional. O parágrafo seguinte. Proponho limpar sua casa como limpo a minha. Tenho experiência no fazer, pois não faço uso do serviço de uma empregada doméstica, diarista, faxineira ou outra denominação semelhante. Não sou faxineira profissional. Esse trabalho envolve o custo para a contratante, o contratante, que terá como referência os valores de faxina praticados na região em que a mesma ou mesmo habita, assim como os custos de transporte da contratada. O contrato aqui implicado possui um caráter triplo. É, ao mesmo tempo, um documento de aquisição de uma proposta estética, de participação de uma pesquisa acadêmica e também de contratação de um serviço, o de faxina. A agenda para o mês de agosto, para a faxina 1/12, está aberta. Peço gentilmente às interessadas, aos interessados que preenchem o formulário a seguir, e aí a seguir tem um link para o Google Forms, né? E tem, entre parênteses, a informação. Talvez a operação de copiar e colar o link será necessária. Atenciosamente, Milena Lísia, faxineira, artista, pesquisadora. E o interessante é que você, nesse anúncio e também no formulário, né, que as pessoas não terão acesso agora, talvez, o que me chamou a atenção foi essa inversão que você faz entre o contratante e o contratado. Uhum. Né? O contratante é que vai ser analisado para saber se ele está à altura de receber a faxina que você está propondo. E aí eu te pergunto também, essa inversão de lugares, né, que foi que eu percebi aí, e que tipo de pessoa, se você puder falar, que tipo de pessoas fora dessas, porque foram os contratantes que foram selecionados de acordo com o currículo que eles apresentavam. E você, como faxineira, pesquisadora, é que escolhia se você ia ou não faxinar a casa daquela pessoa que estava se propondo a te contratar. Eu acho interessante essa troca. Vocês estão... Bom, deixa eu ver. Vocês estão com a dissertação aberta aí? Porque, de repente, pode projetar, né, Renan, se você quiser.
se você tiver com o documento aberto, porque eu estou aqui com o documento impresso. E aí a gente pode ir pontuando esses pontos que a gente está pensando, né? Esse aí é o formulário. É anterior a isso, é uma página anterior, se eu não me engano, o anúncio. Esse aí. Beleza. O lance da inversão, né? Só para retomar esse tema que a Lúcia colocou. É uma tática, né? Tipo, é um recurso que muitas das vezes o território das artes, né, utiliza, né, dentro dessas modalidades plásticas. É um recurso também, assim, plástico, né, pensando aí até nas elasticidades, utilizado aí, assim. Mas que é isso, né, porque pensar também que eu não estava unicamente colocando em jogo o trabalho doméstico, né? Porque se a minha situação e minha condição fosse unicamente essa, de repente não teria abertura, né, para esse tipo de estratégias e táticas, né? Então é justamente esse campo borrado, né, entre o território estético, o território acadêmico e território dos cuidados da casa, né, o território doméstico, e pensando no corpo que tenho, né, e das reencenações que a gente acaba caindo, né, tipo na vida social mesmo, né, entender, assim, tipo, é uma estratégia, assim, essa inversão só é possível por conta desse campo borrado, assim, e aí, por exemplo, em algum ponto tem para mim, né, esse lugar de jovem artista tentando entender qual era a minha possibilidade de entrada no território das artes, né? Isso pensando nos, deixa eu pensar, nos espaços institucionais, né? E aí tem isso, né? Que eu estava tentando um programa de pós-graduação e toda vez que eu escrevia meu projeto e eu geralmente colocava ele inserido dentro das discussões da arte conceitual, ele não entrava, né? Então, a partir do momento que eu coloco assim, não, porque é performance, porque é só faxina, e aí, porque no primeiro momento era um trabalho que lidava com tecnologia também, e aí não era exatamente o projeto do Faço Faxina, era aquele anterior, o do quarto de empregado, que era um trabalho de desenho direto nas paredes, enfim, coisas aí que estão na própria dissertação, né? A dissertação acolhe o trabalho não realizado no formato projeto. Mas aí, tipo, no próprio anúncio, né? Por exemplo, no último parágrafo que eu coloco que é agenda para o mês de agosto, para a faxina 1/12, e coloco essa construção seriada do trabalho, né, que serão 12 trabalhos, e tinha tem uma informação aí que talvez seja válida, que eu estava completando 30 anos, né? E aí, para mim, tinha uma coisa também de, sei lá, de não sei, de me arriscar também. Tem um lugar de risco, assim, vou arriscar, assim, tipo, não tem nada a perder, sabe? Tipo, tô fazendo uma virada, eu tenho um rito de passagem, e, tipo, quero ver até que ponto também, tipo, eu me banco, né? Tipo, nessa construção que me colocava em possíveis situações de fragilidade, de vulnerabilidade, pensando aí, enfim, que é um trabalho que é na casa das pessoas, a gente não sabe em que casa as pessoas estão indo, e é para chamar a atenção para isso aí também, né? O formulário ele tem esse caráter, né, de eu tentar me proteger, mas aí eu queria colocar assim sobre essa construção seriada do trabalho, que tem um certo uma certa fricção também com os trabalhos seriados, assim, né, de muitas das vezes de fotografia, de gravura, dessas reproduções, desses trabalhos de reprodução em arte, né, que às vezes
sei lá, tem uma tiragem de 20 cópias, tem uma tiragem de 5 reproduções, 6 reproduções, e aí tem isso, né, de brincar também com os códigos do campo das artes, e é entender também qual é o valor do meu trabalho, sabe? Do tipo, quanto artista, enfim, que está no rolê aí, sem galeria, de uma forma autônoma, enfim, fazendo corre de uma forma autônoma, e a gente entende bem que esse autônomo, muitas das vezes, são as condições precárias, né? E, enfim, não sei se eu respondi. Sim, sim. E eu ia te pedir, se de repente a gente poderia exibir aqui algumas perguntas do formulário, e você pudesse falar um pouquinho sobre elas, porque as respostas também são bem interessantes, né? Posso selecionar aqui? Uhum. Tem Pode essas sim, né? perguntas aqui. Assim, os nomes das pessoas estão borrados, né? Então, Sim, então, acho que tá tudo bem também. Isso. Tudo bem. Como você se descreveria, né? E como você descreveria a sua casa? Você colocou as respostas dos questionários e as respostas foram muito interessantes, né? Algumas pessoas bem detalhistas nas descrições, outras bem objetivas. Como é que foi esse relatório que você teve no momento? Porque a gente entende que a sua pesquisa ela também envolve essa questão do trabalho, né? Você fez contratos, tem toda essa parte meio burocrática. Como foi para você, e aí do ponto de vista da experiência, este relatório das respostas e o contato com as pessoas quando ia fazer a faxina? Se você pudesse contar um pouquinho para a gente. Então, talvez essa formalidade... A Lúcia está querendo colocar coisas? Não, eu estava com o telefone mutado, o microfone mutado. Eu queria também acrescentar que Renan rolasse um pouquinho mais essa página, que tem também lá embaixo o pedido de referência de alguém que já tivesse trabalhado nessa casa. Né? Você teria uma faxineira, não é isso? Você teria uma faxineira que você pudesse contar como te fornecer uma referência sobre o contratante. Mas, enfim, são tantas perguntas. Vai lá, Milena, desculpa interromper. Não, tranquilo. Eu acho que talvez essa presença... É claro que tem... o formulário foi isso que eu coloquei, né? Que também era um recurso para eu me proteger, para eu entender quem eram essas pessoas que estavam interessadas em me acolher em suas casas, né? E eu, enfim, porque esse é um território super íntimo, né? É questionar que trabalho é esse, né? Também, né? Que é feito nessa esfera super íntima e, enfim, e que, na verdade, sim, esses trabalhos, muitas das vezes, não têm uma relação contratual bem definida, né? E aí, de alguma forma, esse perfil, assim, né, essa cara contratual, formal, até jurídica, ela está aí, talvez, não sei, é porque, na real, se eu penso, se eu tenho uma carteira de trabalho desde os 18 anos de idade, nunca assinaram minha carteira de trabalho, eu trabalho desde os 16 anos. E aí, tipo, entender também, eu como... pensar, né, nessa ascensão social também das pessoas negras e que trabalhos que elas, assim, ainda que eu não tenha que realizar o mesmo trabalho que a minha avó foi trabalhadora doméstica, isso é uma história de família, como eu falava, assim, né, sobre as heranças também do trabalho. Embora eu não tenha sido trabalhadora doméstica, assim, nesse lugar do ganha-pão na vida, né, também, assim, os trabalhos que eu consegui ao longo da vida até aqui foram trabalhos que, nesse caráter da informalidade, então, nesses lugares também, assim, tem o contraste, a inversão também está aí, assim, o contraste também está aí,
no sentido, sei lá, chamando a atenção do quanto é preciso olhar para isso, do quanto estamos vulneráveis, mas, assim, real é que a precarização só aumenta, né? Tipo, eu sou também educadora independente, assim, e trabalho via MEI, e aí, como artista, trabalho também com essa modalidade, né, da microempreendedora individual, e aí que, na real, é um artifício, muitas das vezes, para que as pessoas não formalizem, né, para que os contratantes não formalizem o teu serviço, o teu trabalho que você está prestando, né? E, enfim, eu não sei, talvez eu tenha que voltar. O trabalho responde isso também naquele momento. E aí, mas eu tentando responder vocês agora, assim, eu gostaria de colocar o quanto essas formalidades nos escapam, né? Ou pelo menos tem. E talvez seja também tensionar o campo da cultura, né? Porque é esse território que eu venho atuando, e da comunicação, né? De trabalhar em agências, de trabalhar, enfim, em estúdios, e trabalhar em territórios também das artes. E aí, como é que é isso, né? A cultura, o trabalhador da cultura, ele não tem seu trabalho formalizado, não tem seus direitos, e a gente fica nesse jogo do precariado, né? Não é nem mais proletariado, é o precariado mesmo. Quer perguntar algo, Renan? Ou a gente já está no se abrir para conversa? Isso, eu queria trazer algumas questões para a gente poder pensar, né? O trabalho da Milena, de fato, é um trabalho muito importante para que a gente possa começar a pensar de outras formas a questão de como a questão da racialidade ela se desenvolve, se expressa, né? E eu, particularmente, fiquei muito interessado quando a gente começou, né, a fazer os contatos para a live, porque na minha família eu tenho muitas faxineiras, né? Eu tenho tias, tenho primas que são faxineiras, e toda essa lógica do trabalho, e aí falar sobre campos, falar da região norte e noroeste fluminense é uma questão peculiar, né, por conta de todo o nosso passado. Eu queria que a gente pensasse um pouco mais acerca de como que essas dinâmicas raciais elas estão presentes nesse cotidiano da faxina, né? Eu tenho parentes que trabalham há muitos anos, eu tenho uma tia que mora em Niterói, e ela trabalha de faxineira, na verdade é diarista, né? E o tipo de relação que ela possui com as patroas é uma relação muito próxima, muito familiar. A gente estava até comentando, né, na nossa conversa de segunda-feira, quanto que as faxineiras e as empregadas conhecem da nossa vida, né? Sabem das nossas realidades, dos nossos cotidianos, e que na maioria das vezes nós não sabemos. Então, como pensar essa ideia de racialidade sendo naturalizada, mas que é aquilo que você falou no início, né? Ela está muito posta, é uma questão por outro lado, complexa, e que buscar entender essa complexidade é ainda mais é um desafio ainda muito, muito maior. Eu queria, assim, que a gente pensasse como é que foi essa experiência. Você sentiu na pele toda essa forma de tratamento, essa aproximação, mesmo que tenha sido por um dia, né, o que também tem um caráter temporal que dificulta, de certa forma, né, uma relação mais próxima. Mas como foi para você essas experiências, assim? Falando no sentido de experiência epidérmica mesmo, né? Que você tanto coloca. Deixa eu anotar aqui esse ponto, que eu vou chegar lá, porque acho que você traz uma coisa que eu acho importante a gente voltar e olhar com cuidado, que é esse lugar das violências estruturais que acontece nas partilhas íntimas, assim, sabe? Em lugares de intimidade, sabe? Do tipo, que muitas das vezes os nossos opressores, né? Tipo,
quem está tirando vantagem da gente não são as pessoas distantes. Assim, acho que o Faço Faxina chama a atenção para para essas relações de poder que se dão justamente nesse lugar de quem está próximo, de quem... Que é isso, né, que você comentou, né, do quanto as pessoas da sua família são tratadas como se fossem da família daquelas pessoas que, na verdade, ela está prestando serviço, né? Essas mulheres estão prestando serviço. E aí, eu acho que esse território, né, chama atenção, mas, assim, não é somente no campo do trabalho doméstico, né? Acho que isso é uma particularidade, assim, não sei se latina, né, da produção da racialidade latina, mas com certeza brasileira, assim, do quanto essas relações de violência estão nesse lugar um para um, sabe? E acho que o trabalho ele chama atenção para isso, assim, né? Do quanto quem te ferra, né? Quem tipo tira vantagem de você é aquela pessoa que se coloca como amiga, a pessoa desconstruída, a pessoa legal, a pessoa maneira, e que por fim que te dá rasteira, sabe? E aí o trabalho chama atenção para isso, né? Dessa relação de poder e de violência que muitas das vezes se faz com aquelas pessoas que acham, que supõem que estão construindo contigo uma relação de cuidado, né? O quanto o cuidado, e a gente conversou isso num outro momento, né? O cuidado é essa ferramenta, se faz também como uma ferramenta colonial, né? Do tipo, esse cuidado, na verdade, tá entremeado de um jogo assim perverso, né? É o cuidado daquela pessoa que te chama de amiga, mas que na verdade está tirando vantagem do teu trabalho, ou te cerceando, te silenciando, enfim, várias coisas. E aí acho que no trabalho ao longo da escrita eu vou pontuando também exemplos de coisas que estavam se dando ali comigo naquele momento. E aí você pergunta, e eu anotei aqui para não perder, né? Como foi para mim a experiência de fazer esses trabalhos. É cansativo, é muito cansativo, acho que é a primeira palavra que vem. Entendo todos os meus lugares também de vantagem social, usando uma palavra aí que a Lúcia outro dia colocou, né? Os lugares de vantagem social que eu tenho, e que aí, enfim, eu estava ali naquele lugar de escolher, né? Onde que eu estava indo realizar o trabalho, mas ainda assim era o trabalho doméstico e era cansativo, porque, enfim, são muitas horas de trabalho que você fica em pé, e é cansativo também, porque você está na casa da pessoa, né? E nem sempre tiveram algumas pessoas eu já conhecia. Tinha uma coisa para mim que era interessante, né? Que era conhecer, principalmente em relação às pessoas que eu já conhecia, que era, como era um trabalho longo, assim, né? De uma carga horária, né? De trabalho mesmo, eu ficava muito tempo ali e eu fazia questão que as pessoas estivessem. O trabalho não era só meu, né? Então, o trabalho era daquelas pessoas também, imagino. Aí talvez a gente tivesse que perguntar para elas, assim. Mas, assim, o trabalho, né? E era dessas pessoas também, no sentido de que eu estava nesse lugar que eu estava fazendo uma pesquisa e que isso era um dado, né? Então, esse trabalho estava dos dois lados, né? E deixa eu pensar, o que mais? Eu acho que teve um momento. Não, um que eu estava comentando que eu não cheguei a completar, né? Que uma coisa que me foi interessante foi conhecer as pessoas porque pelos objetos dela, sabe? Tipo, das coisas que elas tinham e do como elas organizavam a casa, e isso era sempre disparador de uma conversa, assim. É realmente um lugar de muita intimidade.
a gente não tá vendo a Lúcia mais, né? Será que, Lúcia, será que não é legal você tentar entrar novamente? Opa, tá aqui, beleza. E aí, acho que tem um... assim, é um lugar, assim, que... Eu não sei, assim, é difícil, foi muito difícil para mim, a partir da multiplicidade das experiências, que foram muitas e diferentes, dizer o que foi, assim. Tanto é que eu coloco na íntegra cada resposta, né? Cada resposta ali cada formulário, e em seguida, e depois de cada trabalho, né? De cada dia de trabalho, eu tentava escrever no diário, que também compõe a dissertação, que escrita é possível depois desse trabalho, né? E, enfim, assim, é um lugar de muitas fricções, porque, de alguma forma, tem esse lugar que eu estou sendo contratada, é um trabalho que ele se constrói historicamente como subalternizado, e aí eu estou ali, tipo, friccionando essa questão, mas tem esse lugar que a Lúcia chamou a atenção de umas inversões, né, da forma como a proposta foi construída, que também partilha os poderes, assim. Então a gente está ali naquela negociação, sabe? Tipo, os poderes estão um pouco embaralhados, sabe? Então essas coisas estão ali, assim, eu não consigo dizer de uma forma linear o que foi essa experiência. O que talvez eu possa dizer é que essa experiência tenha sido uma experiência de acúmulo, né? E acho que usando até uma palavra essa palavra você usou num outro momento. E aí, no geral, eu fico pensando muito nisso, né? Nesse corpo atravessado por essas experiências de acúmulo, esses corpos atravessados por experiências de depósito, então e essas camadas todas, assim, e que vão pesando, né? Não é à toa assim que para mim foi importante assim construir esse trabalho que eu mostrei, que é isso, né? Que é esse tijolo dessa forma. Sugeriram que eu dividisse em 2 volumes. E eu falei, não, esse trabalho tem peso, ele teve peso para mim. Assim, quem for ler esse trabalho, claro, e for imprimir, assim, ou pelo menos, sei lá, pegar lá na biblioteca da UF empoeirada, vai lá, vai ver, assim, tipo, sentir o peso do trabalho. Assim, acho que a coisa também se faz nesse jogo da materialidade, né? E também nesse lugar do energético e do vital e, enfim, das trocas. E tem esse convite, né, o trabalho do tipo que tá já ali no agradecimento, né, que tipo, pô, a vida é troca, né, mas como é que a gente desvincula a troca das explorações, assim, e aí acho que tem um momento que talvez, assim, a gente já está se aproximando de 1 hora de conversa, de repente eu queria chamar a atenção para uma outra parte da dissertação, né, que é uma única página, acho que eu não vou encontrar aqui agora, que eu repito uma única frase, que é como produzir vida. Assim, ao longo da pesquisa, eu entendi que minha pergunta central era essa, é a minha pergunta central até hoje, assim, né, que é pergunta orientadora, assim, para mim, de organização de mundo, de como eu quero, assim, me construir, me organizar, né, tipo, pensar nessa pergunta sempre, que é como produzir vida nesses territórios que nos destroem, né, que a aposta se faz na fragmentação das pessoas, né, nos adoecimentos, na produção de vidas que não são tão valorizadas, né? Tipo, o projeto da humanidade é isso, né? Elencar valores para vidas, né? Que quem tem direito à humanidade, quem não tem. E aí, enfim, eu nessa página, tipo, tem algum momento de muito sufoco, né? Que eu coloco essa pergunta continuamente, né? Repito essa pergunta, como produzir vida, como produzir vida, como produzir vida, ao longo da página, até que as últimas letras que cabem nessa página é com, assim, com e ainda com uma interrogação, e ela tá um pouco reduzido, né? Tipo, eu tive que dar uma reduzida na fonte para caber esse com, e
assim, e acho que a inteligência, né, do, do desse terreno que a gente está acionando, né? Porque, enfim, a gente está escrevendo com essas materialidades, com essas energias, né? Então, evocando essa pergunta, a inteligência, né, desse questionamento que marca a sua presença, já talvez apontando caminhos, né? Que é essa esfera com, né? O com talvez seja o caminho para a gente pensar como é que a gente produz vida, né? Porque é isso, estamos em territórios de necropolítica, né? É isso aí. Essa aí mesmo. E, enfim, eu acho que talvez. E talvez para. Peço licença também, só para descentralizar na minha pesquisa, eu por acaso abri aqui a dissertação. É, bem num texto, que foi um texto manifesto de um coletivo que eu fiz parte, chamado As Carimbeiras. Quem fazia parte das Carimbeiras era eu, Aline Besouro, Jandir Júnior e Liz Paraíso, artistas racializadas, e as nossas pesquisas, elas são atravessadas por esse território do serviço, assim, e do trabalho. Então, a gente construiu um texto e acho legal também, assim, falando disso, de como produzir vida. E aí eu acabei abrindo uma página, né, dessa produção coletiva, assim, né, e aí nessa página mesmo do como produzir vida, no final tem um com, eu acho talvez importante fazer essa leitura também, fazer ressoar esse essa essa coletividade, né? Tipo, esse encontro, esse lugar de encontro, e como a gente se lê, e como a gente problematiza, e como vamos forjar, né? Tipo, a nossa sobrevivência e tensionar o mundo aí para tentar embaralhá-lo. Então, o texto é o seguinte: sem eira nem beira, somos as carimbeiras. As cariocas da casca, as cariocas do brejo, da ribanceira. Tomamos a urgência dos nossos gritos e os marcamos pela cidade, pois estamos sempre prestes a sermos sufocadas, silenciadas, e justamente por isso somos as barraqueiras. Somos as frutas podres de um projeto de pesadelo chamado Brasil. O que tomamos como nossa arte contemporânea também se manifesta de modo ancestral. Por ainda nos reservar os lugares mais subalternos desse meio privilegiado, somos as faxineiras, muambeiras, as rampeiras, as sacoleiras, as manicures, as seguranças, as pedreiras. Se nos indagarem se somos artistas, etc., diremos que somos, etc., artistas. Podem até chegar para a gente com um papo torto de devir, como resposta evocaremos a ginga. Antes de perguntar onde fica nosso ateliê, ou se somos alguma fulana de quê, se perguntem se hoje temos onde viver. Somos violentados e mortos dentro dos alojamentos universitários, dos espaços institucionais mais conservadores até os mais alternativos. As opressões sobre os nossos corpos são reproduzidas e, sobretudo, produzidas constantemente. Nos apropriam, nos satirizam, nos minimizam, nos invisibilizam e, eventualmente, quando conivente, deixam que a gente coma pelas beiradas só para fazer a banca dos politicamente corretos e socialmente engajados. Sendo as artes visuais a mais branca das artes, marcamos o nosso grito. Todo cubo branco tem um quê de Casagrande. Não escolhemos nesse espaço o anonimato, muitas das vezes uma estratégia da rapaziada bacaninha da arte privilegiada contemporânea, porque a vida já trata de nos conferir isso cotidianamente. Assim, marcamos nossos nomes em bom português, pois ter o corpo que temos já é estar à beira do desaparecimento. As carimbeiras, nesse primeiro gesto, somos Aline Besouro, Jandir Júnior, Liz Paraíso e Milena Lísia. E aí a gente coloca algumas questões, né, do tipo, quantas mulheres negras na relação dos artistas das galerias, chequem seus privilégios, contra o genocídio do povo negro, liberdade para Rafael Braga, vai ter cotas, primeiramente fora o PP, pela desmilitarização da polícia. Um texto que a gente botou aí nas redes em 13 de fevereiro de 2017. Continuar o papo ou vamos
ver se tem alguma pergunta. Como é que está isso aí? Você está conseguindo ver aí, Renan? Tô sim, o pessoal está elogiando, dando boa tarde. Danusa disse: Lúcia maravilhosa, tá elegantérrima. E aí Danusa fez uma questão aqui. Ela disse o seguinte: é interessante pensar como espaços podem carregar estigmas, memórias, status, ainda que sofram inúmeras transformações, usos com o passar do tempo, como é o caso do quarto da empregada. Será que tem a ver com a concepção original dele? O mesmo quanto à área de atuação profissional no caso do serviço doméstico. Maravilhosa. Eu acho assim, vocês querem colocar, porque eu acho que essas questões são para a gente também, né? Acho que convido Renan e Lúcia para, tipo, tocarem as respostas comigo, assim, né? Uma pessoa que vem me ajudando, assim, né? Ou melhor, me orientando nessa caminhada, né? De entender essa pergunta como sendo chave para mim, né, que é como produzir vida, é a Beatriz Nascimento. Ela é historiadora, né? E ela, enfim, uma historiadora incrível, cineasta, poeta, enfim, esses muitos que somos, né? Essas muitas que somos. E ela fala sobre chama atenção para as continuidades históricas, né? E aí, quando a Danusa coloca essa questão da memória, né? E aí eu talvez colocaria memória e trauma junto, né? Quanto memória. E a Aline está aqui, a Aline também, eu falei dela ainda há pouco, eu vi aqui agora os comentários e vi que a Aline está aqui, a Aline Besouro. Amiga querida, que trabalha também com esse tema da memória, né? E aí, tipo, pensar que tanto memória quanto trauma, né, eles se fazem sempre no presente. Então, enfim, e isso é atravessado, os nossos corpos são atravessados por isso, né? E é pensar, talvez, assim, acho que conversando com a Danusa, nesse lugar das continuidades históricas, né? Porque, enfim, acho que o quarto de empregada, né? Essa divisão da casa moderna, né? Do apartamento moderno, da arquitetura moderna, doméstica, ser dividida entre área de serviço e área social, é ainda uma continuidade histórica do nosso passado colonial que se reatualiza, né? E aí é assim, né? Tipo, é entender a plasticidade disso tudo, né? O Carlos Mu, ele coloca, tipo, essa dinâmica racial como uma dinâmica de plasticidade. Então, ele coloca, como é que ele coloca? Que raça é uma das modalidades plásticas, uma das maiores modalidades plásticas que existem. Então, eu, atuando, né, no território das artes plásticas, quando leio Carlos Moore falando, juntando, né, tipo, a produção racial com, e colocando, né, tipo, revelando a modalidade plástica disso, é algo que chama minha atenção, né. E é isso, né, tipo, são essas elasticidades das epidermias, né, e tá dentro do jogo da epidermia, das peles e dos jogos pictóricos, né, e das gradações todas, né, de quem tem direito à humanidade. Eu acho assim, né, que é isso, né, tem esses lugares de dobra, de continuidade, né, tipo, somos como, pensando aqui que sei lá, o nosso corpo é esse entrelaçar de tempos também, né, pensando na memória e no trauma, assim, das nossas heranças, né, tipo, todos os tempos são atravessados do nosso corpo, inclusive um desejo de futuro digno, né? Tipo, a disputa tá aí, né? A disputa tá aí, assim, é a urgência do nosso tempo presente, mas tipo, queremos entender outras construções possíveis, assim, de mundo. Você coloca um trechinho da sua dissertação que eu separo aqui, que eu acho que tem a ver com isso, que você coloca aqui. Eu coloquei reticências, né? Só vou ler esse pedacinho. Mas o diário seguinte da Carolina, que já não fui,
um sucesso, você está falando aí do Diário da Carolina de Jesus, né? Maria de Uhum, Jesus. uhum, Que já não foi um sucesso, ela uhum, que não era mais a preta miserável, uhum, é Casa de Alvenaria. E a uhum, sabedoria de Carolina, que o jornalista não alcança, é o fato de que, apesar de circular em outros cômodos, em outros territórios, Carolina sabe que o quarto de despejo continua ali mesmo, uhum, casa de alvenaria, nesse uhum, mundo branco. E uhum, aí você fala mais algumas coisas e depois você uhum, termina dizendo engasgos, em rasgos, em rasgos, esse redemoinho. uhum, E eu acho que tem a ver com isso, né? Com essa questão de que você pode, pode circular, pode girar, como você mesma uhum, diz, por vários estágios, mas o teu corpo, a memória que você traz da, desse dessa submissão que está atávica à questão da raça, que é um instrumento de poder, né? uhum, Se racializa pela questão de domínio, e mesmo que você mude de situação, aquilo uhum, ainda acompanha. uhum, E, e nesse trecho aqui, o que me chamou a atenção é também essa questão de como a mídia ela tem o olho para a miséria, né? uhum, E uhum, no momento em que você muda um pouco o teu perfil, ele não consegue ver o interno e ele coloca e o mais interessante era te ver como miserável, né? uhum, E essa transformação, ele não consegue alcançar esses territórios que estão é, é, como é que se diz, que, que são diferentes para você, carrega-se uma uhum, memória ali e para ele, e o que interessa não é que você mude, porque o material dele está lá, naquele passado, onde interessa o exótico, a uhum, surpresa uhum, daquela raça, não uhum, mais o outro território. Deu para entender? Eu fiz assim uhum. Então, o que eu penso, né, que essa relação, e aí eu penso junto com muitas pessoas, né, a Beatriz Nascimento, novamente, é uma delas, e a Carolina Maria de Jesus também, pensar que as dinâmicas de produção racial, e aí é legal também a gente colocar, né, tipo, não é só raça, mas é raça engendrada com outros mecanismos, né, de produção das diferenças, né, gênero também, né, e aí quando estou chamando, estou convocando aí esse trabalho especificamente, né, do trabalho doméstico, é pensar nessa intersecção, né, sobretudo de raça e gênero e classe, mas outros também, né? Mas entendo isso também conversando com a Sueli Carneiro, né? Do quanto raça organiza a classe, né? Tipo, essa que também faz parte do nosso giro, né? Colocar, enfim, de alguma forma tem um lugar assim de caminhos outros que não a esquerda tradicional, né, que coloca em primeiro plano a classe, né, e o que a disputa aí também é entender o quanto raça é esse mecanismo, né, que organiza o trabalho e enfim, mas gênero também e e aí a sim, gente pode falar dos tambéms todos, né? Enfim, dos territórios. E aí é esse ponto que eu queria colocar, né? Que a produção da raça se faz conjuntamente com a construção de território, né? Assim, é, é sobre essa história que não é linear, que vai costurando muitas coisas, né? E a Carolina tem essa sabedoria, né? Do tipo, de ali na casa de alvenaria, né, que é esse ponto que eu convoco, né,
que não foi mais sucesso, não era mais a Preta Miserável, né? Era tipo ela numa ascensão social, mas sabe, numa ascensão social, numa negociação assim que, porra, sofrida ainda, né? Porque tem momento que você lê assim ela pedindo dinheiro emprestado ali para tipo comprar comida para seus filhos, sabe? E ainda assim, né, ela é vista porque ela publicou o livro, porque ela ganhou circulação, pelo menos o que ela está narrando ali na casa de alvenaria. Mas aí o Audálio Dantas, né, que é o jornalista que se coloca assim como essa figura, né, que revelou, né, a Carolina e tal, né, essa pessoa para frentex, né, tipo, super desconstruída e tal, né, tipo, dando voz, né, tem esse discurso, né, de dar voz aos oprimidos, essa coisa bem cristã, caridosa, né, que, enfim, que a gente sabe que compõe a estrutura do jeito que está também, né, e desses lugares da intimidade do cuidado aí que a gente problematizava ainda há pouco. Mas o Audálio, né, no prefácio do Casa de Alvenaria, ele fica tensionando ali, colocando assim, não, porque Carolina agora já não habita mais o quarto de despejo. Ela agora é nossa colega, alguma coisa assim, a nossa amiga da sala de estar. E a todo tempo ele fica repetindo isso, assim, e eu fico, cara, o cara tá tentando forçar uma barra para que o título do livro se torne, sei lá, sala de estar, sabe? Eu super tenho essa impressão. E, cara, a Carolina, tipo, para mim a sabedoria dela foi manter esse livro, o título Casa de Alvenaria, que é tensionar, né? Tipo, que, bom, quando a Carolina tá falando de quarto de despejo e casa de alvenaria, ela está falando da construção social, está falando das dinâmicas urbanas, está falando da cidade, né? E é isso, né? Talvez ela me inspira muito para pensar, né, as dinâmicas sociais a partir desse micro, né? Do tipo, é isso, vou lá na casa das pessoas porque a gente precisa conversar sobre as dinâmicas sociais, sabe? Nesse lugar meio... precisamos conversar, é isso. Quando que a gente vai conversar e efetivamente, sei lá, desestabilizar as estruturas, né? E aí a Carolina mantém esse título, que é Casa de Alvenaria, que eu acho muito sábio, porque é isso, né? O quarto de despejo está lá, o quarto de empregada, vamos colocar assim, está ali, né? Ela não se dobra ao cara ali, né? O Audálio Dantas, o cara, o jornalista que tem poder. E é muito complexo, né? Porque você vê a Carolina mesmo denunciando, assim, né? No livro de Casa de Alvenaria, o quanto, sei lá, no primeiro momento negociam um valor para remunerá-la em relação ao teu trabalho como escritora, e depois os caras ficam ali barganhando para pagar menos, assim, eu fico, caraca, esse inferno sempre, né, do tipo, cara, é isso, né, isso como produzir vida, como é que a gente, sei lá, se constrói a nossa vida com vitalidade, com saúde, passa por aí também, né, pela distribuição das riquezas, né, ou melhor, pela multiplicação das riquezas, né, ouvi o DJ do Racionais outro dia colocando isso, né, que é a hora da gente pensar, né, que a reparação social ela não deve ser feita, né, a partir de um paradigma de partilha da miséria. A gente tem que partilhar a riqueza, né, assim, porque as pessoas acham que um sistema que busque mais equidade vai tornar quem é poderoso miserável, e não é isso, é distribuir riqueza, sabe? É um outro entendimento, assim. E aí talvez a gente tenha que pensar o que é riqueza, o que a gente entende por riqueza. E aí, enfim, e aí problematizar todas as construções aí econômicas e ambientais, sociais, né? Tipo, é muito complexo. Sim. E pensar que tipo de entendimento você tem sobre humanização, né? Porque constantemente a gente está olhando a temática racial muito do ponto de vista dessa dualidade entre o que é racional, né? E aí é definido como humano, não fala muito sobre isso, né? E a dualidade da realidade negra, né? Que está diretamente relacionada às emoções. E eu queria até encaminhar uma pergunta também nesse sentido.
quando a gente vai falar sobre essa temática, principalmente na escola, né, está sempre relacionada à questão das emoções, né, como se nós fôssemos reduzidos a esse processo emotivo e que, na maioria das vezes, acaba sendo o nosso vilão, porque é totalmente mal interpretado ou visto dentro dessa lógica cientificista e colonializante. Muito do nosso público, Milena, que acompanha as nossas lives, são professores, né? Professores de arte, professores de outras disciplinas. Então, que tipo de ferramentas ou que tipo de instrumentos você sugeriria para que os professores pudessem levar esse trabalho do Faço Faxina, levar essa percepção e essas novas percepções acerca do que representa ser a arte, do que representa ser as produções, porque na escola a gente tem um pensamento tudo colonializado em relação à arte, né? Que está ligado eu vou dizer o que os meus alunos comumente dizem do ensino fundamental. O professor chega, coloca um lápis de cor, um caderno de desenho e produzam e representem uma árvore, né? Ou seja, como que essa arte ela vem sendo pensada, enfim, aí liga a como o modelo de educação tradicional que temos e tudo mais. Então, assim, que tipo de perspectivas você sugeriria para professores trabalharem esse tema na sala de aula? Acho que a perspectiva aqui é da multiplicidade, né? Assim, eu estou convocando isso, né? Eu acho que, e aí pensando nessa pesquisa que foi realizada, né? Que, enfim, que acabamos dando um enfoque maior para a pesquisa de dissertação. Minha pesquisa de arte tem mais de 10 anos, né? Mas a gente está dando enfoque para a dissertação e que a dissertação está ali mexendo, mas também nessa mescla também de pesquisa de artista. E aí eu fico pensando, não adiantava ali para mim eu tocar as discussões da minha... E aí eu entendi isso também, né? Da minha pesquisa, dessa pesquisa, do formato que estava falando sobre arte conceitual, tipo, conversando com os europeus, homens, brancos e americanos, não ia rolar. Então, cara, a minha bibliografia é uma bibliografia, e não só bibliografia, né? Tipo, é entender também o saber ocupando outros territórios que não somente esse das letras, né? Acho que o campo das artes tensiona isso. E aí, então, mas não é somente sobre artes, assim, é entender que o saber está circulando em todos os territórios da nossa existência, né? Mas pluralizar isso, né? Tipo, foi a Djamila Ribeiro que falou assim, né? O quanto que muitas das vezes as mulheres negras são acusadas de essencialistas, né? Que ficam ali conversando com elas mesmas. Isso é uma falácia, assim, porque não tem não tem gente mais essencialista do que os homens brancos, assim, que ficam se referenciando a todo momento. Mas, assim, a questão o chamado como é que a gente torna, né, tipo, as nossas discussões mais plurais, né? Então, como é que a gente entende as pontes, né? Não estou falando que é para negar o pensamento de ninguém, assim. Como é que a gente torna as nossas discussões plurais. É um chamado pela heterogeneidade, né? É isso que a Patrícia Hill Collins fala, do tipo, cara, o movimento de mulheres, eu acho que a gente pode pensar em outros movimentos sociais, não somente o movimento de mulheres negras, assim, mas os movimentos sociais, eles têm que ser lidos como coletividades heterogêneas, assim, e porque somos plurais e a gente tem que se comprometer com isso, assim, e enfim, e pensar isso estruturalmente, né? Não adianta ficar só na superficialidade, né? E nos jogos de imagens, e, enfim, nos tapinhas nas costas, assim, nos jogos de representatividade que a gente já entende hoje que, sei lá, né? Estão aí, às vezes, super importante representatividade, certamente, assim, mas a gente tem que ter uma responsabilidade para que essa representatividade esteja comprometida com a mudança das estruturas, assim, né? Não é tipo, enfim, ter que mexer as estruturas, assim. E não só do ponto de vista das ideias, mas da prática, né? Essa ideia do fazer, ela chama atenção para isso. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta para colocar para nós,
A Aline Besouro diz desvincular as trocas das explorações, colocou entre aspas, como produzir vida, acho que era durante quando você estava falando sobre quem tem direito à humanidade e quem a não tem, né? E o Rudá Sanches coloca uma consideração, ele diz o seguinte: parabéns demais, muito interessante. Esse espaço de convívio dá oportunidade de curtos roteiros de teatro do invisível com os moradores como público. Qual foi uma conversa marcante, né? Eu não sei se é uma pergunta, né? Ou é É a uma. pergunta. O Rudá está falando do teatro invisível do teatro do oprimido? Será aquela técnica? Talvez sim. Pode ser que seja fazendo um paralelo. Dá para rever aí? Eu não consegui ver. Bom, Aí. O espaço de convívio dá oportunidade. Ele diz que sim, sim, sim. Sim. É isso, né? Tipo, o Boal tinha, né? Eu gosto muito dessa modalidade do teatro invisível, né? Tem o teatro fórum, essas modalidades aí que o Boal, com o teatro do oprimido, articula com tantas outras pessoas, né? Mas é isso, né? Eu acho que talvez, Rudá, pensar nisso, né? Do quanto as estratégias estéticas, né? Elas são ferramentas aí para a gente desestabilizar, né? Desestruturar, sei lá, romper com as normalizações, né? Tipo, criar fricções e, enfim, pelo menos eu acho que um comprometimento assim nosso é de nos reorganizarmos num compromisso pessoal, sabe? Eu acho que se a gente faz essa revisão de nós mesmos, acho que já é um trabalho coletivo e social, né? Mas e é isso, assim, tipo, tô pensando aqui na mãe Stella de Oxóssi, ela que coloca isso, né, do tipo, ela como sacerdotisa, né, do tipo, e ela foi perguntada assim, como é que a gente muda o mundo? E ela fala, meu filho, se eu na posição que eu tô, o máximo, com muito esforço que eu consigo fazer é mudar eu mesma, como é que a gente vai ficar aqui, né, tipo, disputando, discutindo como é que a gente vai mudar o mundo, né? Mas talvez a chave seja isso, né? Para mudar o mundo, assim, a gente tem que cuidar da gente, né? E como a gente se organiza, como a gente. Talvez a gente tenha um certo poder em relação a isso, né? O poder das escolhas, né? E acho que essa tá aí também a chave da experiência vivida, né? A experiência vivida é ferramenta, é território de ação, é território de fazer, né? De construção, e território epistemológico, né? De saber, e o saber não tá distante do ser, né? E tipo, pensar nessa ontoepistemologia, né? Que esse ser é imbricado com quem somos, né? Rudá é meu filhão. Prazer. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, se puder colocar no chat para gente. Pessoal, infelizmente nós já estamos com o tempo, né? Já ao fim. Se alguém tiver mais alguma questão, pode colocar para a gente. Por Se não tiver, eu gentileza. tenho. Lúcia, então, para a gente fechar. Falando em fricções, falando não foi forçar, mas enfim, uma coisa que me chamou muito a atenção também foi essa provocação, falando na questão da provocação. Quando o que acontece, ou se não foi, acredito que não tenha sido proposital, isso foi em decorrência da questão mesmo da vida, do que você vinha pensando, mas eu tenho recebido muitos questionamentos de alunos das universidades em relação a essa questão da bibliografia, de todo o currículo. Não se pensa
nos saberes, né? Nos saberes Uhum. múltiplos, Uhum. né? Que o tempo todo norteiam e não suleiam. E eu vi aqui uma coisa que eu gostei muito, que foi o colocar a questão da palavra cuidado, do significado cuidado, e você tratar com ele não a partir do Foucault, Uhum. e sim da filosofia do Ubuntu. E também quando você fala de falar do encontro, não a partir do Spinoza, e sim Uhum. do Olimpo africano, se tratando do Exu, né, que traça os encontros. E aí eu falei assim, que linda oportunidade para que a academia reveja seus currículos, não é? Que possa se alinhar com esse processo de descolonização. E eu É, vi isso como olha aí, academia, uma chavezinha para ser virada, né? Entre é. Foucault, Spinoza, Exu, Aham. Aham. Ubuntu, tem muita coisa para se traçar, né? Eu acho que talvez o convite aí seja para que a gente tenha esse olhar plural para as coisas, né? E assim, as noções, né, os conceitos, as percepções, elas têm, assim, a gente falando sobre performance, mas essas coisas também estão dentro de jogos da performatividade, né? E é isso, a gente pode, enfim, falar de cuidado também a partir de Fanon, né? Tipo, médico, psiquiatra, enfim, sobretudo que foi lutar na Argélia, martinicano, e que entende que, enfim, esse corpo diaspórico que vai para a metrópole, e aí é lá na metrópole, tipo na, na sala de estar, né, no quarto de despejo, que ele entende que ele é negro, né, tipo, indo para a França, mas assim, né, o convite é esse, né, do tipo, para a gente mesmo, a gente precisa se entender como plurais, assim, e sem conflitos, assim. Acho que tem um jogo da fragmentação que cai sobre a gente, inevitável, inevitável. Agora, como é que... E aí falo de uma amiga também, assim, perfeita, assim, do tipo, grande referência, a Wala Capelobo, que ela fala assim, como é que a gente... fala da transmutação, do poder da transmutação, né? Como é que a gente muda as fragmentações e transforma isso nas nossas multiplicidades, porque não tem muito como, assim, porque a gente vai ter que, sabe, nesse jogo todo, né, que é perverso, difícil, violento, a gente vai ter que se organizar e, tipo, que a gente entenda que os cacos estão aí, a gente vai reunir esses cacos e, enfim, vamos transformá-los e transmutá-los em outras coisas, sabe? O trabalho é extenso porque é a vida, entendeu? Tipo, muita coisa me atravessa. Gostaria que fosse mais enxuto para que ele se tornasse mais acessível? Gostaria, mas isso não me foi permitido, sabe? É esse lugar dos acúmulos, imagina, assim, eu ter que lidar com isso e a organização disso demanda tempo, né? E, tipo, quem tem tempo, né? Porque a gente tá no... Aí a gente emenda em outras atividades, já foi, né? Já foi. Você fala que você me disse que você gostaria de publicá-lo, né? E eu acho assim super importante que esse trabalho seja publicado, porque ele toca em tantas camadas. Quando eu vejo você passar, né, que a gente acaba tocando em todos esses assuntos que tratamos, e eu vejo tocar também, que a gente não vai se alongar aqui, mas a questão do patrimônio, do descaso, e isso vai bater no desejo que é capturado, Uhum. enfim, de um quarto, quer dizer, de um faço faxina, né? Ou do banco da empregada, enfim, dessa série que a gente nunca sabe se chama de performático ou não, mas eu vou chamar e pronto, porque fica Uhum. mais fácil.
Mas são tantas camadas a serem tocadas que você vai parar em situações inusitadas, né? Como também aquela ação do coleta de sopros. A gente vai deixar muita coisa sem comentar, e que me causou muita inquietação. Eu fiquei pensando, nossa, como é que seria coletar sopros agora, nesse momento? Sim, total, é um trabalho que eu penso muito, assim, Onde do quanto não estamos é um com o trabalho ar, possível para a gente está agora, né? a gente está negado a respirar juntos, né? Como é que seria essa coleta de sopro? Então, eu Total. acho que deveria ser pensado aí seriamente nessa edição desse livro, né? Publicação desse livro, porque tem muita coisa para ser tocado e parabéns, eu fiquei muito apaixonada pela sua dissertação, até pela informalidade, porque eu sou muito informal, me considero muito informal, e ela me identifiquei com esse formato, foi muito interessante, parabéns, viu, Milena? Muito bacana. Eu acho que eu não sei escrever diferente do que eu sou, né? Do tipo, eu não sei, para mim, tipo, tento entender na escrita lugares de fala, sabe? E porque eu não sei fazer de outro jeito. Assim, não sei. Eu adoraria publicar essa dissertação, porque ela circula, de vez em quando tem gente pedindo, eu mando, mas assim, acho que ela mereceria mesmo assim uma publicação que cuidasse dessa memória, né, desse registro. E, enfim, aí tem toda uma discussão também que a gente podia entrar em outro momento, que é esse lugar do registro, resíduo, que são esses lugares de atravessamentos. E aí eu fiquei pensando, né, que esse trabalho da coleta de sopro, ele de vez em quando volta, né, que foi feito em parceria com as Mulheres de Pedras e parceiras do coletivo, né, que foi uma ação feita num filme, né, mas era um filme de performances de mulheres racializadas. E aí, de vez em quando, essa performance volta, né, o que é a coleta de sopro? Foi uma performance feita nesse filme, Eleco, que se chama. A gente pode partilhar o link depois. E que eu saí na rua, no centro do Rio de Janeiro, na região portuária, com um rolo de saco desse de feira pendurado no pescoço. E falo para as pessoas que eu estou coletando material reciclável. E se elas podiam fortalecer a minha coleta ou a minha colheita. E aí as pessoas ficam assim, mas não tem nada para dar, não. Tipo, tinha essas coisas assim. E eu falo, não, mas o que eu estou coletando é sopro, né? Que quando a gente respira, a gente está reciclando o ar do mundo, né? E aí eu acabo pegando o sopro de algumas pessoas e encho num saco gigante, acho que tinha uns 4 metros, 6 metros do saco, e fico assim, entre 10 horas da manhã e 6 horas da tarde, eu fiquei nessa peregrinação, assim, na cidade, e é um trabalho, assim, que foi importante, porque também foi um trabalho entre o Empregado para o Cubo Branco, né, que é outro trabalho da área de serviço, e o Faço Faxina. Ele me ensina a isso, né, esse lugar da troca e da conversa, né, e entender a conversa como ferramenta de trabalho, e não somente esse território da imagem, né, e criar cenas, porque não é bem isso que eu queria, assim, em termos políticos, para mim, é importante esse lugar da disponibilização da conversa e de estar ali, né, e de friccionar isso. E só que é isso, né, nesse momento de pandemia, né, é um trabalho que volta porque é um trabalho que não seria possível nesse momento, né? E aí uma coisa assim que eu gostaria de deixar, né, como reflexão desses tempos, o quanto epidermia está muito próximo de epidemia, né? E quem são as pessoas mais assoladas nessa epidemia que estamos todos passando, mas passando em condições diferentes, né? Então, entender também essas dinâmicas entre epidemia e epidermia, assim, só para amarrar aí com as provocações do trabalho, né?
Muito bacana. E aí tem um comentário aqui, até porque a transmissão se dá pelos aerosóis, é verdade. Milena, a gente gostaria de dar continuidade, eu acho que já posso até me atrever aqui a te convidar para um próximo encontro, né? O seu trabalho é fantástico, eu acho que de repente a gente pode até disponibilizar, né, nas nossas redes Demais. para que as pessoas, né, que se interessaram possam acompanhar, né, e vir esse belíssimo trabalho. E eu, particularmente, eu achei fantástico demais pela desobediência com relação a toda essa construção acadêmica que a Uhum. gente tem de um trabalho de dissertação. Então, eu me senti muito à vontade, é um tipo de leitura, o diálogo, todas as suas construções e desconstruções, elas nos inserem nessa realidade. E eu, particularmente, né, como sendo negro, como tendo, né, no meu cotidiano, na minha família, faxineiras, empregadas domésticas, observar essas dinâmicas, né, da vivência, da experiência, isso tudo foi muito, muito importante, né, para repensar até aquilo que a gente tem naturalizado em relação a essas questões. Então, o seu trabalho, ele é muito elucidativo em relação a isso. E aí, um ponto que eu gostaria de pedir é que, de repente, se você puder disponibilizar suas redes para que as pessoas possam conhecer seus trabalhos, né, para a gente estar aí em constante contato aí com você. Massa! Ó, convite feito, convite aceito. E as redes, eu uso o Facebook, mas acho que a ferramenta que eu venho usando mais agora é o Instagram. Estou na promessa de organizar um site, mas é difícil organizar tudo, assim, para quem lida com os acúmulos, é difícil. Mas, assim, acho que pelo Instagram dá para acompanhar, tipo, as movimentações, pelo menos mais recentes. E procurar Milena Lísia, né? Milena com 2 L's e Lísia com Z de zebra. E acho massa também, disponibilizem sim a dissertação, é para isso, é para circular. Enfim, estudei na escola pública, fiz a dissertação numa escola pública, fui bolsista, acho que disponibilizar também esse trabalho é um lugar de retorno, né? A gente tem que pensar nisso, né? Como é que somos alimentados, né? A gente se nutre, mas somos agentes de nutrição também, né? Então, super topo, assim, copyleft. Convite feito, convite aceito, então vamos marcar, né? Gostaria de agradecer a todas as pessoas que acompanharam, né, e que participaram. Realmente foi um momento muito rico de trocas de experiências, e esse ambiente virtual, ele é muito propício a isso, né? Enquanto a gente está distante fisicamente, a gente consegue estar junto aqui no pensamento, nas questões, né? Então, quem não conseguiu acompanhar as lives e os eventos anteriores, tem a possibilidade de acessar, né, o nosso canal no YouTube, que é a Oficina Cultural ENF, né? Estas e outras lives estão disponibilizadas lá. Também vai estar disponível na nossa página no Instagram, que é a Oficina de Estudos do Patrimônio Cultural, ENF, né? Aí, ó, está disponibilizado aqui o Instagram da Milena. Vocês acompanhem, curtam, compartilhem. E eu gostaria de convidar a todos para o nosso próximo evento, né, que vai estar sendo realizado em parceria com o setor de diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Campos, que é a 20ª edição e a 2ª edição online do curso Campos, Identidade, Memórias e Histórias, que vai estar com um tema muito interessante agora, que é Territórios, Disputas, Negociações e Experiências. É um evento também online, que vai estar ocorrendo entre os dias 25 a 28 de novembro, né? As inscrições são online também, a gente está nas nossas redes divulgando o link para poder acessar as inscrições. Vão ser debates um debate por dia, né, entre os dias 25 e 28. Vamos tentar aí discutir e trazer e elucidar os diversos aspectos que a gente tem em relação ao conceito de território e territorialidade, né? Seja a religião, seja pensar como que esse tema ele está construído na concepção dos povos originais e tradicionais, seja a questão da segurança alimentar, e nós também vamos
está sediando uma discussão acerca de territórios e relatos de experiências, né? Quem quiser acompanhar mais, pode seguir nossas plataformas nas redes sociais. Lúcia, eu te agradecer pela companhia mais uma vez, você realmente está elegantérrima, tá? E agradecer por essa troca, né? A primeira vez que a gente tem a oportunidade de trabalhar junto, né? De estar junto, eu sempre aprendo muito com você, e é sempre um prazer, tá bom? Acho que o seu som tá desativado. Ah, sim. Agradeço também a vocês essa companhia maravilhosa nessa tarde. E estamos aí, né? Vamos trabalhando junto. Eu também estou adorando estar aqui com você, porque a gente sempre ficou querendo trabalhar junto e nunca conseguiu, e agora hoje a gente começou. E agora não vamos parar mais. Um abraço para todos, obrigada a todos que estão aí nos assistindo. E agradecer também Simone, né, que está aqui nos bastidores, né, nos apoiando, auxiliando aí. Obrigado, Simone. Pessoal, então, um abraço para vocês, tá? Acompanhem nossos vídeos anteriores e até a próxima.